Eu tenho falado muito, cara, sobre. Eu tenho falado muito, às vezes eu sou até um pouco chato, que eu falo que fisiculturismo não é um esporte do pescoço para baixo, mas do pescoço para cima, cara. E a Meu galera está Deus. se atentando cada vez mais às questões que envolvem saúde mental, sabe? Os atletas vêm de períodos desgastantes, de competições seguidas. A própria Isa Pereira, eu fiz questão de trazer ela no podcast ali junto com o Ramon para poder passar um pouquinho da visão dela também sobre o que aconteceu com ela, cara. Porra, ela perdeu o pai durante essa preparação 10 dias antes, ela não pôde voltar para o Caramba. Brasil, ela não teve a oportunidade de enterrar o pai dela, ela teve que se manter lá nos Estados Unidos se preparando, até porque ela está com processo de papéis e não pode voltar, enfim. Meu. Cara, foi bastante difícil, assim, eu achei que ela seria um bom exemplo ali de estar ali falando também, passando, cara. Então, talvez, cara, se eu tivesse cuidado um pouco mais dessas questões, eu tô falando do Eduardo, na minha carreira, cara, talvez eu tivesse, talvez eu tivesse até podido ter vencido o Mister Olímpia, cara. Eu acho que não me faltou vontade, eu acho que me faltou um pouco mais de saúde mental, porque tem questões, cara, Em que relacionadas. sentido? Oi? Em que situações, por exemplo? Cara, eu sempre fui um cara muito autodidata, Miguel. Então, assim, ó, eu sempre achava, cara, que eu tinha o controle sobre as minhas coisas, porque ninguém sabia nada melhor que eu sabia o rumo da minha vida, e eu comecei a perceber que algumas preparações eu ia me perdendo, cara. Ansiedade, dificuldade de dormir, então, assim, qualidade do sono completamente afetada, oscilação de humor. Então, isso tudo, cara, interfere na resposta metabólica, interfere no teu relacionamento com as pessoas. A gente é atleta, a gente é pai, a gente é marido, a gente é filho. Então, cara, não tem como um cara ser Mister Olímpia se a vida do cara tá uma bagunça. Se o cara não consegue nem ser um bom pai, um bom marido, como que tu quer ser Mister Olímpia? Então, assim, essa é a pergunta que eu me fazia, sabe? Eu resolvi voltar em 2022, cara, e fazer algo que eu nunca tinha feito. Eu procurei cuidar da minha saúde mental. Eu terminei a preparação, cara, não utilizando nenhum remédio para sono. Eu tive uma experiência brilhante, cara. Isso me confirmou aquilo que eu pensava. O atleta ele tem que cuidar um pouco mais da parte mental, cara. Eu sei que muitos psicólogos vão ver esse podcast e vão me aplaudir de pé, porque é algo, cara, que eu subestimei por muito, muito tempo, cara, e faz total diferença. Não é à toa que o meu resultado, o meu melhor resultado no Mister Olímpia em 2014 veio de um ano em que eu liguei o foda-se. Eu falei, cara, quer saber? Eu não tenho obrigação nenhuma de ganhar essa merda, eu tô brigando o tempo todo, eu vou assinar o contrato e vou tipo kamikaze. Fui, treinei, obviamente que fiz a coisa, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, porque eu cheguei naquele shape lá, mas eu fiz de uma forma tipo assim, não é problema meu, sabe? Cara, eu cheguei lá completamente diferente, cara, mas é difícil ao longo dos anos conseguir replicar isso, sabe? Uhum. Então, existem estratégias, não é só, eu vou cuidar da minha saúde mental. Não, existem estratégias, existem ferramentas, a gente consegue tratar isso e melhorar muito, muito, muito a nossa performance, cara. A questão do sono é algo que interfere diretamente na performance dos atletas, ansiedade, cara. E posso te falar, convivendo com os atletas, cara, eu percebo que todos passam pelo mesmo problema. Já tem muita gente aí procurando ajuda. Acho que o Zanca, o Rafa, são pessoas, são atletas aí que fazem já um trabalho paralelo, muita gente faz e vem surtindo um efeito enorme, cara. Eu sou super defensor disso. Eu acho que os atletas, eles hoje têm que conviver com muito mais coisas do que eu ali no meu auge. Então, acho que isso ainda potencializa ainda mais esses cuidados, e isso demanda ainda mais esses cuidados aí, né, cara? Hoje tem rede social, a exposição é muito maior, o público te aplaude muito, ou tá te criticando muito, é sempre um extremo. Então a cabeça do cara vira uma loucura. Mas na nossa época, assim, nunca tinha competido com você, mas na época que você estava competindo, eu estava competindo também no Uhum. powerlifting. Era até meio preconceito falar disso, né, cara? Você, Sim. pô, você é mole, não sei o quê, você não era o obstinado o suficiente, né? Hoje ainda bem que tudo mudou, né, cara? A gente consegue enxergar isso com mais clareza e é mais aceito, né? Uhum. Eu acho que é algo que é imprescindível, cara. O fisiculturismo no Brasil está crescendo muito, cara. E eu sempre falo, a gente só perde para nós mesmos, cara. Eu acho que cada vez a tendência é se profissionalizar mais,
da mesma forma que os atletas procuraram durante muito tempo liberação miofascial, virou uma febre, fisioterapia, liberação, isso, aquilo. Também eu acho que a questão relacionada à saúde mental é algo que é extremamente necessário, cara. Então, eu acho que a gente tem que adquirir essa cultura de cuidar da nossa mente, porque o fisiculturismo, cara, ele está longe de ser um esporte só relacionado ao culto do corpo, mas Com principalmente da certeza. mente também, cara. Não, você quer um exemplo disso é o Samson Dauda. A gente viu o Samson Dauda ontem. Pô, ele não acabou ficando lá em segundo lugar no Arnold. Ele fez uma sequência de stories ontem, com o olho cheio d'água, quase chorando. Falou, cara, eu tô sendo aqui humilhado pelos fãs, dei meu melhor. Você vê, Edu, que ele tava no limite psicológico dele, ele tava à beira de um meltdown ali, de um negócio dele ia surtar, cara. Que, não, minha família estão desrespeitando minha esposa, minha família estão me desrespeitando e não sei o quê. Eu tô doente. Cara, o cara tava em frangalhos ontem. Frangalhos. Eu não sei se eu vou. E é assim, com um grande exemplo ali, uma grande lição. Eu não sei se eu tenho que eu. Ele falou isso aí, você viu tudo. Eu não sei se eu tenho o suficiente para continuar competindo e para ganhar, então talvez seja a hora de eu parar de competir. Porque se eu der mais que isso, eu vou acabar no hospital toda vez, eu não quero acabar com a minha saúde. Aí ele falou que estava doente, que ia fazer um exame. Pô, não sei se eu vou competir o Ar de Reino Unido, talvez eu não vá. Cara, o bicho dormiu uma noite bem dormida, chegou hoje cedo, tudo feliz, tudo certo. Falou, ó, tô bem, fui medicado, tá beleza, tá tudo certo, eu vou competir. Então, Uhum. até eu falei pros meus brothers, pro Ron Harris e pro Giles, falei, né, se você tiver estressado, muito triste ou bêbado, não poste nada na rede social. Fica na sua um tempo. É esse controle mental que falta, né, cara? Se ele tivesse um acompanhamento, uma terapia, alguma ajuda psicológica, certamente ele não, primeiro, não estaria naquele ponto, e segundo, não teria postado. E aí depois não tem que explicar, é menos estresse, né? Pô, Miguel, eu tô escrevendo um livro, cara, é uma biografia. Acredito que vai se chamar Like a Human, porque a galera fala muito sobre Like a Machine, cara, e eu resolvi falar um pouquinho sobre o humano que é por trás, sabe? Perfeito. Então, assim, o livro eu vou falar sobre as minhas frases. Estou escrevendo o livro, pretendo terminar até o final do ano. Estou falando um pouco sobre as minhas fragilidades, estou falando sobre coisas que eu nunca falei, cara, principalmente questões relacionadas à minha instabilidade e como isso influenciou no meu relacionamento e na minha carreira, cara. Tem coisas ali que são pesadas, cara, que a galera não tem noção. E assim, cara, quando o cara vai a público falar que está sendo humilhado, está se sentindo pressionado, a gente tem uma tendência a achar que a culpa é do público, que a culpa é de quem está ali falando. Cara, imagina, por exemplo, vamos dar o exemplo do Ramon aqui. O Ramon, ele é capaz de gerar emoção nas pessoas ao ponto de gerar uma comoção absurda. Por quê, cara? Eu torço pro Flamengo. Se o Botafogo perder, cara, ó, eu não tô nem aí se o Botafogo perder. Não me importa. Agora, se o Flamengo perder, cara, isso vai me deixar transtornado. É mais ou menos o que acontece. O atleta ele tem que entender que ele gera sentimentos nas pessoas. Da mesma forma que ele vai gerar sentimentos positivos, ele vai gerar sentimentos de revolta, porque as pessoas elas acreditam, elas têm uma expectativa que foi gerada. E quando há uma quebra de expectativa, há uma reação do público. Então, por exemplo, muita gente falou: ah, o Jorlão, o Jorlão, o Jorlão. Cara, toda aquela revolta que o Jorlão externaliza ali nos vídeos, cara, ele demonstra o quanto ele gostaria que o Ramon, porque ele acredita de fato. E na crença do Jorlan, que é um cara que veio de uma outra geração e passou por todas as dificuldades, é super compreensível que ele ache que não pode faltar, como ele mesmo diz, o ódio, sabe? É. Então, cara, é muito compreensível. Se ele consegue gerar essa emoção nas pessoas, é porque ele consegue gerar expectativa. Houve uma quebra de expectativa muito grande. Então, isso faz com que o atleta gere essa emoção para o público e também ele acaba também ficando um pouco desnorteado, cara. Então, assim, mais uma vez, o atleta ele tem que entender, cara, que não existem culpados. Ele tem que assimilar as coisas e ele tem que ser, como que eu posso dizer, consciente dos seus atos, no sentido de entender que ele realmente ele tem um papel ali, ele precisa
ele precisa assimilar aquilo que está acontecendo com ele. Ele tem que ter o controle da situação de coisas que realmente ele pode ter o controle. A partir do momento que tu coloca a tua saúde mental em coisas que tu não consegue controlar, por exemplo, a revolta do público, cara, esse cara ele tá fudido, desculpa, mas assim, É. ele tá refém ele tá refém, ele tá no, ele tá vagando no mar, sem remo e sem leme. Então, a partir do momento que tu entende que isso acontece, mas como que tu vai receber isso? Isso se chama inteligência emocional, cara. É isso que a gente tem que tratar, porque isso interfere diretamente nas tomadas das nossas decisões, cara. Por exemplo, o Hum, que eu vou fazer daqui para frente? O cara pensa, porra, vou parar de competir, vou largar porque eu não aguento mais. No outro dia, ah, não, vou competir. Cara, não é assim. Entende? Isso reflete uma instabilidade muito grande, cara. Então, acho que a partir do momento que o atleta entender, eu falo de bodybuilding porque é nosso meio, mas, cara, atletas olímpicos já fazem isso há muito tempo, que a inteligência emocional, a estabilidade emocional interfere nas nossas tomadas de decisões, isso faz a gente estar onde a gente está hoje, seja bom ou ruim, isso é fundamental, cara. A gente tem que tratar isso. Então, é uma coisa é algo que eu chamo a atenção, porque isso interfere diretamente nas atitudes do atleta e naquilo que ele comunica para o público, porque ele também tem uma responsabilidade muito grande, Miguel. Esses caras têm 5 milhões, o Ramon tem 5 milhões de seguidores, por exemplo, o segundo, sei lá, tem 20 20 e milhões. tantos, cara, é. Isso, cara. Então, assim, como que um cara desse, com uma responsabilidade tão grande, ele vai negligenciar questões tão importantes, sabe? Então, essa é a minha visão sobre o assunto.